Porque o homem, ele é atraído pelo olhar. A mulher é atraída pelo que ela ouve e pelo toque. Prova. Quando você vê um cara feio, porque feio não é psicológico, feio existe, tá, gente? Feio existe. Quando você vê um cara feio, agora eu não posso olhar para nenhum homem, porque vão dizer assim, estão olhando para mim? Quando você vê um cara feio casado com uma mulher linda, pode ver, aquele cara tem muito papo. Jesus, ele disse assim, ele disse para o homem, não foi para a mulher: quando tu atentares para uma mulher. Então, o homem, ele é atraído, ele é conquistado pelo que ele vê. E aí o adversário sabe disso. E aí ele preparou essa arma mais letal que existe, que hoje é a facilidade da internet e o que está exposto à internet. E aí, queridos, muitas vezes uma criança, uma garota, a razão por que os homens, para aqui da garota, a razão por que os homens muitas vezes buscam a satisfação através da pornografia, é porque na mente dele a mulher não corresponde, a mulher não satisfaz, a mulher é frígida ou fria, e aí ele precisa de algo mais para se satisfazer. E então ele busca satisfação lá na internet. Só que esse homem, só que esse esposo, ele não para ouvir e perguntar como foi a infância da sua esposa. Porque uma garota, quando ela é abusada, ou quando ela é violentada, quando um monstro chamado homem, que abusa de uma garota e faz ela sentar em seu colo, e ela sente o volume do pênis sobre ela, ela congela por dentro, e não é fisicamente, é na sua mente, mata ela, congela ela. E aí, queridos, vem um problema. E quantos de vocês já ouviram isso? Que a garota foi contar para o pai ou para a mãe, não acreditaram no aliciador, no violentador, porque às vezes é o homem de confiança da família, às vezes é o irmão mais velho. E aí a garota foi contar para os pais não acreditaram, ela cresceu com aquele trauma. É mais ou menos assim, pensa você, homem ou mulher que está aqui, pensa vocês, eu também tenho que pensar, nós diante de um urso marrom ou de um leão que vem para nos atacar, o que é que a gente faz? Paralisa, você não consegue correr, você paralisa, não consegue nem gritar. Assim é uma garota, quando um dia ela é abusada, e aí ela cresce com aquele trauma, e ela fechou as 7 chaves, vamos dizer assim, essa história dela, colocou no baú da memória, pegou a chave e jogou no rio ou no mar. E ela pensa assim: eu não vou contar para o meu marido, porque ele não vai acreditar. Por quê? Porque o homem que ela pensava queria aceitar ela, acreditar nela, a mulher que ela pensava que ia acreditar nela, que seria sua mãe ou seu pai, não acreditaram. E aí ela já começa a ter uma conclusão: homem é tudo a mesma coisa, não acredita. Então, para que eu vou abrir meu coração? Porque ele vai pensar que eu estou mentindo, ele vai pensar que eu me entreguei, ele vai pensar que eu fui a fácil. E aí ela não conta, mas também é uma mulher que não dá prazer ao marido, que não traz prazer para o marido. E aí ele vai buscar
a satisfação no meio fácil. Isso aí é uma desgraça de um casamento. Isso aí é um inferno. E aí, queridos, e é isso que o Senhor quer nos advertir nesta noite. Nesta noite, eu não quero acusar ninguém, nem incriminar ninguém. Há uma solução para nós, para sermos melhor no nosso casamento. Sabe, nós homens, nós temos, quando nossas esposas engravidaram, nós tivemos dois prazeres. O prazer de ter a relação, e você ejaculou, e aí a sua esposa engravidou, e aí o prazer de ser pai. É bem provável que naquela relação sexual, a sua esposa só teve um prazer de conceber e ser mãe, mas ela não teve o prazer de chegar ao clímax de uma relação sexual. Nós tivemos esse prazer. O homem é insaciável, e onde eu falei, e aí eu quero que as senhoras gravem mais uma vez na sua memória, para perguntar para Eva lá em cima, quando chegar lá, o porquê que os homens são tão faminha e as mulheres não têm tanta vontade. A culpa está na Eva, está na Bíblia. Quando o Senhor Deus chega para Eva e diz assim: multiplicarei a tua conceição, com dores terás filhos, e o teu desejo será para o seu marido. Homens, digam amém aí, gente. Você não está com vontade? Digam amém, mais uma vez. Amém, a vontade é nossa, o Senhor deu para nós. Então, queridas, essa é a razão. E aí, como eu disse que é uma arma, uma das armas mais infernais que o diabo tem usado, secretamente e quase que livre, é a pornografia. E aí às vezes eu me deparo com alguma coisa que parece piada. Eu vou contar uma história para vocês. As coisas que me confessam para mim aqui na Resgate eu não trago púlpito, porque a pessoa pode estar aqui e dizer assim: peraí, o pastor está me expondo, então eu não faço isso. Então não foi aqui que aconteceu. Uma senhora chegou, porque, irmãos, a pornografia ela não pergunta a idade, para atacar, para viciar. Uma senhora chegou, o estado dela aparentava bem mais do que a idade dela, bem cansada. Sentou, disse: o Senhor, eu vim aqui para o Senhor me ensinar algo, para o Senhor me ajudar. Está bem, querida, estou aqui. Eu não disse: vamos lá, vou te ajudar. Estou aqui. O que foi? Ela disse: pastor, o meu marido não sente mais atração nenhuma por mim, e ele também quase não sente mais nada, só que ele endoidou. Ele só olha a pornografia e vai atrás de garotas novas, só que não consegue nada. Eu quero que o Senhor me ensine como eu fazer para eu atrair meu marido. Aí eu fiz assim, olhei para ela, perguntei: que idade a senhora tem? Eu não gosto de dizer a idade, era assim, quase 80. Aí eu olhei assim, assustado para ela assim: é difícil, pastor? Isso não é difícil, não tem jeito. Tem jeito, querido. Tem jeito, como é que a senhora vai fazer algo para agradar o seu marido, para atrair ele com essa idade? Uma senhora mal cuidada. Então, sabe, não tem idade. Até porque no homem, a mente do homem não envelhece. Isso não está aqui no currículo, mas eu vou falar para vocês. A mente do homem não envelhece. Prova: o casal, quando o casal é novo, a mulher às vezes
é mais velha do que ele, porque todos os dois são novos. Quando um homem, depois dos 50, a maioria deles, repito, a maioria dos homens, eles, quando ficam viúvos, se separam, eles não casam com mulheres da mesma idade, pode ver. Eles sempre casam com uma mulher bem mais nova, porque na mente dele eles estão novos. Se vocês tiverem tempo um dia, vão ali na praça, onde tem aqueles senhores jogando dominó, jogando baralho, já viram, né? Todos vocês já viram aquilo ali. Pare um tempo ali e fico percebendo eles. Estão ali, quando passa uma mulher nova, ele... A mente não envelhece. A mente do homem não envelhece. Tá? A máquina pode não funcionar mais, mas a mente está ativa. Pois bem, queridos, então, eu gostaria de falar de outras coisas para vocês, mas, irmãos, eu procuro buscar a direção de Deus. Eu tenho muito material sobre casais. Eu tenho matéria para dar um ano todo, 2 vezes por semana, e não termino. Fui buscando, fui copiando também, muitas coisas copiei, outras coisas Deus foi me dando. Isso já vem desde 2003, quando eu estava pastoreando uma igreja, e a igreja Assembleia de Deus no Iririú tinha 5 casais que estavam para se separar. 2 estavam separados e 3 estavam a ponto de se separar. E me lembro que em um dia eu visitei todos os 5. Eu cheguei em casa 1h da manhã e eu não consegui conquistar eles e fazer com que eles se reconciliassem. Cheguei em casa, já era quase 1h da manhã. A esposa disse: essa hora? Eu disse: é. E naquela noite eu não fui para a cama, eu fui buscar Deus. E ali no Iririú, a casa pastoral é no final do terreno, tem um espaço grande. Na época não tinha casas ali perto. Eu saí no pátio, eu levantei as minhas 2 mãos e eu gritei, não gritei muito alto, mas gritei: Senhor, socorro. Socorro, Senhor, socorro. Eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais o que falar, acabou todos os meus argumentos. E agora? E naquela noite o Senhor disse assim: vai para o teu escritório, começa a escrever. Naquela noite eu não fui para a cama, amanheci escrevendo. E Deus me deu seminários e vários, e dali para cá eu não parei mais. Mas eu nunca falei sobre o que vou falar agora. Júnior, vamos lá. Queridos, a maioria do que eu vou apresentar para vocês aqui, eu busquei, tá? Eu busquei em fontes seguras. O Hebreus capítulo 13, o versículo 4 diz assim: honre o seu casamento e os seus respectivos votos, e sejam puros. Ok, amanhã não, sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre isso, sobre os votos. E aí, a parte B desse versículo: porque Deus sem falta castigará todos que são imorais ou cometem adultério. Hebreus 13:14, 13:4, perdão. Isso é algo forte. A parte B: porque Deus castigará todos que são imorais. E até onde vai a minha ou a sua moral? A minha moral deixa de existir quando eu firo alguém com as minhas atitudes. A minha moral cai por terra ali. Eu passo a ser uma pessoa imoral. Pode ser
numa transação comercial, num negócio, num contrato, e muito mais em casa, e mais ainda no quarto com a minha esposa. Siga lá, filho. Pornografia. Olha o que significa pornografia. Ação ou representação que ataca ou fere o pudor. Anote aí. A moral está na sua apostila. Ou os considerados bons costumes. É uma ação que ataca ou fere o pudor da pessoa. A moral ou os considerados bons costumes. Isso é o significado. Tudo que se relaciona à devassidão sexual, obscenidade, licenciosidade e indecência. Caráter imoral de publicações, gravuras, pinturas, cenas, gestos e linguagens. Isso aqui não fui eu que inventei. Isso é o significado da pornografia hoje. E as autoridades não se atentam para isso. Graças a Deus que existe um combate sobre a prostituição infantil. Mas não existe um combate, não existe um incentivo, um alerta para a pornografia adulta, porque aí é livre. Só que aí as pessoas começam a cometer isso dentro dos seus lares, na sua casa. E aí eles se entregam à devassidão, à licenciosidade, à indecência, perdem o seu caráter moral. E aí está tudo certo? Não, querido, isso é uma desgraça. Vai lá, filho. A pornografia nunca esteve tão acessível e já está muito clara a sua influência na destruição de casamentos. Gente, é fato, já entrou para a lista das pesquisas que uma boa parte dos divórcios, agora eu não lembro o número, esqueci de anotar, está relacionado à pornografia, quando descobre. E aí, leva à destruição do casamento. Deus te trouxe aqui nesta noite para alertar você, para que você saiba o perigo que você se encontra, se está entrando por esse caminho. Vai em frente. A pornografia é o inimigo da paz de consciência. Eu não vou pedir para nenhum de vocês levantarem as mãos, porque jamais vamos expor alguém. Mas eu duvido que alguém que depois de ter uma sessão pornográfica assistiu um filme, ou aqueles pequenos, tamanho que você quer, você fica em paz com a sua consciência. Não importa a igreja, não importa a religião, não importa, a sua consciência não fica em paz, até um ponto. Por que até um ponto? Porque muitas vezes o ser humano, ele cauteriza a sua consciência. O Paulo escreveu sobre isso. Querida Judite, traga água para mim, por favor. A consciência, ela é cauterizada. Como é que ela é cauterizada? E a Bíblia fala disso. E muitas pessoas usam essa frase assim: a minha consciência não me acusa. Por quê? Queridos, a consciência ela acusa uma vez, duas, três, no máximo 5. Depois ela não te acusa mais. Você cauteriza. O que é cauteriza? Você queima a sua consciência e ela não lhe acusa mais. Então cuidado com toda e qualquer coisa que você fez e a sua consciência te alertou. Cuidado, porque daqui a pouco ela não vai te alertar mais. É a Bíblia que fala sobre
consciência cauterizada. Então, a pornografia é o inimigo da paz, de consciência, a pessoa não tem paz. É o inimigo do amor e do romantismo. Naquela hora, quando a pessoa vê, se depara, se expõe a cenas pornográficas, ele não está olhando para o seu cônjuge, para o seu esposo ou para a sua esposa com amor. Ele está olhando ela como um objeto de prazer. Deus deu para você alguém, não para você viver como, ou tê-la como objeto de prazer, mas sim como alguém que está ao seu lado para te ajudar nessa caminhada que Deus te deu. Obrigado. Irmãos, essa não é a Judite. Não é, nem sonha, é como uma filha para nós. Obrigado, Padre. Ela terceirizou, mas eu aceito. Vamos lá. Não, ainda volta aí, deixa eu concluir, filho. Ei, ela também é um inimigo do companheirismo e dos relacionamentos da família. Siga lá. Ela perverte o sentido do sexo, fazendo-a tomar a forma de uma prática imunda. E realmente, queridos, o adversário, ele não é burro, ele é inteligente. Ele tem muita experiência, tem mais de 6.000 anos de experiência. Ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. Ele sabe disso. E aí, queridos, ele está usando as suas armas mais letais para acabar com a família, para desgraçar com a família. E aí, ele leva o ser humano a essa prática imunda. Eu me lembro quando eu era garoto, saiu uma revista em quadrinho preto e branco. Ela tinha algumas cenas de nudismo, mas nem se compara. Eu era garoto. Eu fui dizer para minha mãe que eu tinha visto, quase que fiquei sem os dentes. Queridos, então os meus pais, os meus avós, graças a Deus por isso, que eles viveram em uma época em que não precisava disso. E o negócio funcionava, né? Funcionava bastante. 10 filhos, 8, 12, 5, 4. Né? Lógico que hoje a sociedade evita os filhos. Mas como fonte de prazer, não precisa. Está aqui o texto que li. Eu não quero comentar sobre ele. Tá? Beba da água da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Não vá buscar coisas imundas. Aí você pode dizer assim: Sebastião, o livro de Cantares tem cenas pornográficas. Tem. Ó, Cântico dos Cânticos, capítulo 7, e o versículo, eu vou ler aqui do versículo 6 em diante. Como você é linda, como você me agrada, ó amor e suas delícias. Seu porte é como o da palmeira, e seus seios como cachos de frutos. Eu disse: subirei à palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçã, e a sua boca como o melhor vinho. Queridos, uma coisa é você ter criatividade lá no seu quarto.
Deve ter, sim. Tenham criatividade. Ei, quem é do meu tempo aí, pode 60, lembra do bandido e do mocinho? Brinca de bandido, de mocinho, né? Com o revólver, o cano da descarga, o cano da espingarda para baixo agora. Brinca. Vamos brincar, vamos criar aqui, ó. Ei, o seu corte é como da palmeira, os seus seios como cachos de fruto. Me apossarei dos seus frutos, sejam os seus seios como cachos da videira. Um dia eu estava falando isso no seminário, um senhor já bem de idade levantou a mão e disse assim: pastor, quer dizer que eu podia mamar? Eu disse sim. Ele assim: ah, meu Deus, quanta coisa boa que eu perdi. Aproveite. Meu querido pastor Milton, eu tenho um ancião aqui, com muito respeito. Uma alegria ter o senhor e conhecer a sua esposa. E obrigado pela liberdade de falar dessa maneira, querido. Então, queridos, mas não busque coisas imundas. Vamos ver o que é que acontece. Vamos em frente. Ela destrói a capacidade de uma pessoa se relacionar sadiamente e de ser feliz. Por quê? Porque se você for colocar em prática o que você vê, é coisas imundas. Eu não preciso comentar, e jamais iria comentar as cenas, você sabe? E quem é usado, ou quem é usada pelo seu parceiro ou pela sua parceira de uma maneira pornográfica, ele ou ela se sente muito infeliz. E jamais eu e você devemos tornar a pessoa que está ao nosso lado infeliz. Existem coisas, queridos, que fogem do nosso controle. Existem coisas que a gente confronta, briga, discute, e aí não tem como não fazer um ou outro infeliz. Ontem rapidinho eu falei para vocês, semana passada a gente discutiu. Irmãos, de vez em quando eu faço a Judite feliz. Vontade de agoelar ela, eu tenho todo dia. Já fiz, tá? Um dia, eu fui agoelar a Judite. E aí eu, em vez de levar a mão na goela, eu errei, levei na boca. Olha o que ela fez, meu Deus. Não, Laís, não acredita, fica tranquila, Laís. O problema é vocês agora acreditar na verdade. Não, irmão, isso aqui foi um acidente no bairro, quando eu trabalhava. Vai lá, filhão. A pornografia destrói a confiança. Qualquer pessoa, como qualquer pessoa, sabe, a pornografia é a manutenção de hábitos escondidos, andam de mão dadas. Todo hábito escondido é abominação para Deus, ainda que dele ninguém pode esconder. É abominação para Deus e para a pessoa que depois venha descobrir. Vai lá. Não é por acaso, portanto, que o consumo de conteúdo pornográfico mina a confiança entre o casal. Não é por acaso. Irmãos, eu recebo muitas pessoas. Deus tem me dado a graça de trabalhar com aconselhamento. Não é novidade para a maioria de vocês que o maior ministério que o Senhor me concedeu não é ser pastor presidente da Resgate, e sim ajudar casais. Hoje a minha agenda tem que ser com 3 semanas. Eu não dou conta ainda que tenho passado para os pastores, pastoras têm nos ajudado. Essa é um dos pilares da Resgate, ou a identidade da Resgate, é ajudar casais, recuperar casais.
E muitas pessoas se chegam para mim com esse problema, dificuldades. E infelizmente, irmãos, eu já vi casamento acabar por causa disso. Eu já vi. Tive a tristeza de ver isso. Infelizmente. Vai lá, meu filho. A pornografia destrói a confiança. O cônjuge se sente traído quando se dá conta do que ficou em segredo por tanto tempo. E naturalmente se pergunta: o que mais aconteceu que eu não sei? Ela ou ele fica perguntando. Sabe? Aqui eu disse que eu quero ser imparcial. Eu estou falando com uma plateia de casais e também pessoas sozinhas. A grande maioria são homens, mas infelizmente eu conheço mulheres que não se satisfazem mais sexualmente com seu marido, que buscam recurso na pornografia para se satisfazer. Queridos, como eu disse, eu não falo o que ouço, eu não exponho, mas eu já ouvi tanta coisa que eu não me surpreendo mais com o que ouço. E não comento nem com Judite. Entre Judite e eu existe um pacto. Todas as pessoas que abrem o coração para mim, eu não conto para ela e nem para ninguém, eu levo para a sepultura. Como também pessoas que procuram ela para aconselhamento, a gente leva isso para a sepultura. Então, a pornografia, ela destrói a confiança do casal. Acontece, sabe, queridos, agora que vocês estão assim muito tensos, para vocês, ô Júnior, prepara aí a fotinho, tá? O porquê disso. Vamos lá, uma foto aí, a mente. Olha como é que é a mente. A mente, olha só, queridos. A mente do homem e a mente da mulher. Então, queridas, se conforma com isso. Mostra aí também, meu filho, o cérebro, não é o feminino nem o masculino, só o cérebro. Mostra aí. Ó, olha aí, gente. Onde está o cérebro do homem? E onde está o cérebro da mulher? Mostra aí para mim, querido. O defeito do marido, para você não desistir do teu casamento. Vê se consegue mostrar. Ai, não está aí? Então volta lá o assunto, por favor. Sabe, queridos? Tá, Júnior, para aí um pouquinho, Júnior. Olha, irmãos, é que o homem é voltado para a sexualidade. Está trazendo água para mim, querida? Obrigado. O homem, aí, a ciência conseguiu descobrir as zonas erógenas das mulheres. Estudaram a psicologia e a ciência descobriu que são os pontos onde o homem toca e a mulher fica excitada. Mostra aí, Júlio. Zonas erógenas das mulheres ou feminino. Ó, estão vendo aí, né? Ok, são os pontos que o homem toca e a mulher se sente excitada. Agora, o difícil foi eles descobrirem as zonas erógenas dos homens. Tiveram muito trabalho e disseram que ainda não concluíram, mas para o início de conversa já dá para mostrar alguma coisa. Mostra aí as zonas erógenas do homem. Difícil, né, gente? Difícil de achar. Tá bom, meu filho? Vamos lá. Volta ao
assunto aí. Vai mais para frente, vai lá, vai lá. Isto, segue mais. Aqui nós paramos. Por favor. Assim como você está. Eu peço para baixar a cabeça, que é um sinal de rendição. E deixa eu fazer uma oração, e você vai concordando comigo. Só concorde com a minha oração. Querido Pai, eu não conheço a maioria das pessoas que aqui estão. Não sei da vida particular deles, nem da intimidade. De uma coisa eu sei, o Senhor trouxe aqui para uma restauração. Vá ao encontro agora, Senhor, desta senhora, dessa esposa, e também do esposo. Esses que se sentem traídos, que se sentem traídas, que muitas vezes não comentam com seu esposo, com a sua esposa, porque se for fazer um comentário, se for dizer alguma coisa, vai haver revolta, vai haver briga, vai haver retaliação. Cura cada coração ferido, que se sente traído. Só tu, Senhor, para arrancar a dor da traição. Só tu, Senhor, para arrancar essas cicatrizes. Só tu, Senhor, para levantar a autoestima. E ajuda, meu Deus, essa pessoa que se sente traído por causa dos atos pornográficos do seu esposo ou da sua esposa, por ver ele se expor a isto, Senhor. Senhor, cura, traga novamente, Senhor, a vontade de se relacionar com o seu companheiro, com a sua companheira. Cura-o, Senhor. Cura, Pai, toda a sensação de traição. Eu creio, Jesus. Eu creio na cura. Em nome de Jesus. Diga um amém bem forte. Amém. Vamos lá, filho. Vai em frente. A pornografia põe obstáculos à intimidade emocional do casal. Ela põe obstáculos. A pornografia faz com que passamos a ver a outra pessoa como objeto e não passamos então a ter interação significativa com ela. Quando o homem ou a mulher usa a sua companheira ou seu companheiro como um objeto, e aí ele não tem mais interação significativa. Pode perceber isso, que no relacionamento do dia a dia mudou. Você não significa mais para ele o que era antes. Então, olha o perigo que você expõe a pessoa que você ama. Vai lá. A pornografia, eu continuo no mesmo tema. Sobra a busca de prazer. Sobra. Ok. Ele viu lá uma cena, se excitou e teve aquele prazer de se esvaziar, mas falta conexão íntima com a pessoa. Dificilmente uma pessoa que usa o seu companheiro ou a sua companheira com atos pornográficos
ele vai ter um carinho amoroso e despertar nela ou nele o desejo dela ter uma relação sexual linda. Vai pensando nisso. Bem, você tem aí na sua apostila para você ler depois. Siga lá. A pornografia destrói a autoestima. O consumo de pornografia afeta também como você vê a si mesmo. Como você vê a si mesmo. Ontem eu passei uma receita, e aí depois alguém me perguntou assim: o senhor fez isso mesmo? Eu disse: fiz. Como é? E aí me dá licença os que me ouviram ontem, porque alguns de vocês não estavam ontem, tá? Você tem que se ver no espelho. Como você é. E eu tenho bastante intimidade com o Espírito Santo. E quantas vezes que eu fico pelado na frente do espelho, peladão. Eu digo assim: Espírito Santo, ainda bem que tu mora dentro. Porque se fosse por fora, tu estaria muito, muito decepcionado. E aí, você quer ver como você é no espelho? Porque às vezes você faz crítica. Pega um espelho, fica pelado, põe o espelho no chão e olha de baixo para cima, né? Você vê primeiro aquele negócio pendurado, com a cabeça pelada igual a cabeça de urubu. Depois, com os bagos cheios de prega, que parece algo pré-histórico. Então, agora imagina quando o cara vê aqueles caras preparados diabolicamente, aí você olha para ti e diz: meu Deus. Então, o que é que isso leva a pessoa a não amar o seu próprio corpo? Afeta como ele se vê a si mesmo. Aí ele fica envergonhado, ele fica com vergonha. Ele deveria ficar envergonhado do que ele expôs, ou ela expôs o seu companheiro, a sua companheira, e não do que ele viu. Vai lá. Você passa a se comparar, e a comparar o seu cônjuge com os modelos que aparecem nos filmes e fotos, e se torna crítico com a sua própria aparência e a do seu cônjuge, bem como o seu rendimento sexual. Querido, você tem o que Deus preparou para ti. Aquela mulher linda lá, corpo mais lindo, não é para ti. Ame o que você tem. Olhe, admire o que você tem. Admire. Elogie a sua esposa. Mesmo depois, ou quando chega perto da minha idade, que a lei da gravidade toma conta. A lei da gravidade, o negócio vai ficando tudo para baixo. Então, mas elogie, profetize para ela: tu és. Ei, diga o que ela é, lembrando do que quando vocês começaram o relacionamento, quando era zero bala, tudo para cima. Então, lembra disso. E aí, mas pastor, quando eu casei, eu já peguei o negócio de segunda mão, já peguei o negócio usado ou usada. Pode rir, filha, pode rir. Eu posso fazer só um adendo? Pode rir, não faz mal não. Tá? Se já pegou de segunda mão, querido, agradece a Deus, porque Deus ainda teve misericórdia de ti e deu alguém usado para ti. Ousado, agradeça a Deus. E olha e diz assim: meu Deus, eu não merecia isso, mas Deus me deu. Vai lá. Por favor. 1, 2, 3. Agora leiam comigo. 1, 2, 3. Deixa pessoas que
só, a ciência diz que quando o ser humano olha para algo que chama a atenção dele, que mexe com as emoções dele e faz ele ficar excitado, a ciência diz que o seu cérebro produz uma enzima para trazer a alegria e a excitação. Essa enzima é a mesma coisa quando uma pessoa se torna viciado em bebida, em drogas, porque para ele satisfazer o seu vício da droga ou da bebida, tem que ir. É a mesma enzima, eu falei errado, me perdoe, também da pessoa que se torna um glutão e se torna obeso, que ele tem que comer para se satisfazer. É a mesma as pessoas que são chocolatras, é isso? Me ajude, pode sorrir comigo. Que ficam viciados no chocolate, que tem que comer chocolate. É a mesma. Por isso que as pessoas se tornam viciadas. E todo vício, querido, ele se torna não só um vício físico, ele se torna um vício espiritual da parte do mal. Por quê? Os espíritos demoníacos, eles entram juntos. E a pessoa tem que buscar esse prazer. Aquilo ali faz falta do corpo dele. Irmãos, por onde os demônios entram na nossa vida? Quais são as janelas que o demônio entra nas nossas vidas? Deixa eu dizer para você que o Espírito Santo, ele não tem corpo, ele precisa de um corpo para habitar. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Mas os demônios também não têm corpo, eles precisam de um corpo para habitar. Lembra a história quando Jesus chega em Gadara e vai conversar com aquele endemoniado? E aí, eles disseram, os demônios que estavam naquele homem disseram assim: se nos expulsa, permita-nos que entramos nos porcos. Por que eles disseram isso? Porque os demônios precisavam de um corpo para habitar, o demônio não tem corpo. E é por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, áreas, ou janelas, ou portas, por onde o diabo entra na vida do ser humano, ele entra pelos ouvidos, audição. Quando uma pessoa escuta uma música que foi consagrada aos demônios, que faz sucesso, ele não sabe disso, ele não olha para a letra, ele não busca a fonte, e ele ouve aquilo, ele se alegra com aquilo. Os demônios entram na vida dele através daquela música, porque foi feito um pacto com os demônios quando lançaram aquela música. O demônio entra na vida de uma pessoa pelos olhos, pelo olhar. Quando o olhar de um homem, ele olha com impureza para uma mulher, ou desejando ela, o demônio entra na vida dele através do olhar. O demônio entra na vida da pessoa através das palavras, aquilo que ele fala. Quando ele fala palavras obscenas, quando ele fala xingamento, quando ele xinga os filhos, xinga a esposa, xinga o patrão, xinga o empregado, xinga o motorista no trânsito. Os demônios entram na vida dele através das suas palavras. É por isso que a Bíblia diz que todos nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que falamos. E aí tem mais uma área que o demônio entra. E é muito sério. A Bíblia diz: ou não sabeis, lá em Coríntios, ou não sabeis que aquele que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque disse Deus: serão dois numa só carne. Presta atenção. Quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, e existem as doenças sexuais transmissíveis, todos vocês sabem disso.
Então, a doença que está num passa para o outro, ou vice-versa. Eu repito o versículo: não sabeis o que se ajuda com uma meretriz, faz-se um corpo com ela, porque disse Deus, serão dois numa só carne. Quando o homem tem uma relação sexual com uma mulher fora do casamento, ou vice-versa, o demônio que está num passa para o outro através da relação sexual, porque os dois passam a ser uma só carne. Fato, e você vai lembrar, às vezes o cara é um cara vivido, experiente, e ele tem uma relação sexual com uma garota, tentou, seduziu ela, e aí ela se entregou para ele, e ele já teve diversas mulheres, já teve relação. Daqui a pouco essa garota, ela passa a ser uma garota de programa, porque o demônio da prostituição entrou nela através dele. Eu já conversei com moços que disseram assim: pastor, eu era virgem, um moço virgem, e eu tive uma relação sexual com uma moça já experiente.